Bom dia, bom dia! Terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Hoje é dia de rolagem no dólar e por coincidência já foi trocado automaticamente aqui no Superdom. Antigamente nós tínhamos que trocar, né? Agora mudou a letrinha, WDOH23. Início e final de mês sempre tem rolagem do dólar. Os players desmontam posição, montam posições, fazem hedge. Então normalmente é um dia diferente, né? Mais agitado. Compartilhando aqui a tela no Discord. Podem observar que eu já alterei aqui o setup aqui, onde eu possa estar vendo as melhores entradas. Eu estou mais confortável para analisar melhor as entradas, lotes, a batida dos plays, o ranking das corretoras, né? Então isso foi definido aqui por mim e eu estou mais tranquilo. Eu passei aí um tempo estudando qual seria a melhor definição para a gente poder ter uma melhor desenvoltura, né? Então é muito importante que você faça também esse teste, né? A gente pode observar aqui, eu vou até abrir um pouquinho a tela aqui, ó. A gente está usando um gráfico de 6P. Olha, parece que está repetindo o mesmo movimento anterior. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Muito parecido. Então hoje o dólar abriu na região de 570 aqui, ó, esta região aqui, fez um gapzinho de baixa, né? Ele está acima dos pontos principais que a gente já sabe. Então aparentemente parece que temos um viés de alta. Se manter aí a historinha se o preço manter a historinha, né? Ele tá batendo no fechamento do dia anterior, que foi justamente aqui quando eu marquei, ó, tá vendo? Ó, olha lá, sensacional, marcadinho. Ó, aqui dá até um padrão. Vamos ver se vai entrar lote. Opa. Vamos observar. São 9h29 da manhã ainda. Opa, vamos observar. E vocês lembram como é que foi ontem? Vamos colocar aqui no gráfico de 5 minutos para dar uma analisada. Gráfico limpo, tá muito cedo ainda. Gapzinho de alta. Pregão abriu com um gapzinho de alta. Já caiu aí alguns pontinhos. Estamos com alvo de scalping aí de 1,5. Vamos buscar aqui a região no fechamento do dia anterior.
Aí eu sinto ele, esse 50. O preço está trabalhando abaixo da VWAP. Vamos aguardar o preço trabalhar nessa região aqui, ó. Se possível, até acima da abertura. Se ele trabalhar nessa região, a gente procura uma compra. Mas normalmente o preço está muito rebelde, ele está buscando as regiões mais complexas, né? Aqui são indicadores. Ajuste, mínimo, fechamento, VWAP. Deixa o preço trabalhar. Fechamento. Do dia anterior. Lembrando que eu estou no trabalho e se aparecer alguém aqui eu vou pausar.
Finalmente chega ao mercado a edição brasileira de Trading in the Zone, um clássico de psicologia do trading que há anos ajuda traders ao redor do mundo a obter ganhos consistentes. Talvez você tenha um bom conhecimento dos mercados e até saiba quais são os melhores players, quando comprar, quando vender e quais ações têm o melhor potencial. Mas até que ponto você se conhece? Segundo Mark Douglas, mesmo os traders mais astutos, motivados e experientes podem ser prejudicados por pensamentos contraproducentes, que os levam a cometer erros. O fato é que muitos não conseguem permanecer concentrados com objetividade e carecem da confiança necessária para executar suas operações de forma adequada, sem conflitos internos, medo e hesitação. Como resultado, uma porcentagem extremamente alta desses profissionais perde todo ou grande parte de seu dinheiro durante o primeiro ano de atividade. Um dos primeiros livros do mercado a introduzir o conceito de psicologia do trade. O trader vencedor ajudará você a desenvolver confiança e disciplina, operar em flow e, assim, adotar a atitude ganhadora que traz bons resultados. Este livro é dedicado a todos os traders. Cada um de vocês, à sua maneira, é parte dos insights e orientações que este livro oferecerá a todos que escolheram operar no mercado com confiança, disciplina e consistência. Apresentação. O grande bull market no mercado de ações levou a um aumento igualmente acentuado na quantidade de livros publicados sobre como ganhar dinheiro operando no mercado. Muitas ideias surgiram, algumas boas, outras não, algumas pioneiras, outras apenas uma reformulação de trabalhos anteriores. Vez ou outra, contudo, um autor desponta com algo que realmente o faz se sobressair na pilha, com alguma contribuição especial. Um desses autores é Mark Douglas. Em O Trader Vencedor, Mark Douglas escreveu um livro que resulta do acúmulo de anos de reflexão e pesquisa, o trabalho de uma vida. E, para quem vê trading como profissão, ele produziu uma joia. O Trader Vencedor é um olhar profundo sobre as dificuldades que enfrentamos quando assumimos o desafio do trading. Para o novato, o único desafio parece ser encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Depois de aprender que as dicas, as orientações dos corretores e outras maneiras de justificar a compra e venda nem sempre correspondem às expectativas, ele descobre que precisa desenvolver ou adquirir uma estratégia de trading confiável. Depois disso, trading deve ser fácil, certo? Tudo o que você precisa fazer é seguir as regras, e o dinheiro cairá no seu colo. A essa altura, se não antes, os novatos descobrem que a atividade de trading pode se converter em uma das experiências mais frustrantes que eles algum dia enfrentarão. Essa experiência leva à estatística tão citada de que 95% dos futuros traders perdem todo o dinheiro no primeiro ano de operações de mercado. Os traders de ações geralmente experimentam os mesmos resultados, razão por que os gurus sempre apontam para o fato de que a maior parte desses operadores não consegue superar o desempenho de um cenário de investimento de buy and hold. Assim, por que será que as pessoas, a maioria das quais é extremamente bem-sucedida em outras ocupações, fracassam tão miseravelmente como traders? São os traders vitoriosos inatos, não burilados. Mark Douglas diz que não. O que é necessário, assegura ele, é adquirir a mentalidade de trader. Parece fácil, mas o fato é que essa mentalidade é muito estranha quando comparada com a maneira como nossas experiências de vida nos ensinam a pensar sobre o mundo. A taxa de fracasso de 95% faz sentido quando se considera como grande parte das pessoas experimenta a vida usando habilidades que aprendemos enquanto crescemos. Quando se trata de trading, porém, ocorre que as habilidades que desenvolvemos para conseguir as melhores notas na escola, progredir na carreira e criar relacionamentos com outras pessoas, as competências que, segundo nos ensinam, são capazes de nos orientar ao longo da vida revelam-se inadequadas para operar no mercado. Os traders, descobrimos, devem aprender a pensar em termos de probabilidades e a renunciar a praticamente todas as outras habilidades que adquirimos durante toda a vida. Em O Trader Vencedor, Mark Douglas nos ensina como alcançar esse resultado. Ele produziu um livro muito valioso. Suas fontes são suas próprias experiências como trader, como coach de traders em Chicago, como autor e como palestrante em seu campo de psicologia de trading. Minha recomendação: aproveite a leitura de O Trader Vencedor e, ao fazê-lo, desenvolva a mentalidade de trader. Tom Atley. Prefácio. O objetivo de qualquer trader é obter lucro com regularidade. No entanto, poucas pessoas realmente oferem ganhos consistentes como traders.
O que explica a pequena porcentagem de traders que alcançam êxitos reiterados em trade? Para mim, o fator determinante é psicológico. Os vencedores consistentes pensam de maneira diferente da maioria. Comecei a operar no mercado em 1978. Na época, eu gerenciava uma seguradora de acidentes pessoais nos subúrbios de Detroit, Michigan. Eu era muito bem-sucedido como profissional e achava que poderia alcançar o mesmo sucesso como trader. Infelizmente, constatei que não seria bem assim. Em 1981, eu estava profundamente infeliz com a minha incapacidade de operar com eficácia no mercado de ações, ao mesmo tempo que mantinha outro emprego. E então, me mudei para Chicago e consegui um trabalho como corretor da Merrill Lynch, na Chicago Board of Trade. Como eu consegui? Bem, 9 meses depois de me mudar para Chicago, eu tinha perdido quase tudo o que possuía. Minhas perdas foram o resultado tanto de minhas atividades de trader como de meu estilo de vida exorbitante, exigindo que eu ganhasse muito dinheiro como trader. Com essas primeiras experiências como trader, aprendi muito sobre mim mesmo e sobre o papel da psicologia em trading. Em consequência, em 1982, comecei a trabalhar em meu primeiro livro, The Disciplined Trader, Developing Winning Attitudes. Quando iniciei esse projeto, não tinha ideia de como era difícil escrever um livro ou explicar alguma coisa que compreendia sob a minha perspectiva, de maneira que fosse útil para outras pessoas. Achei que eu demoraria de 6 a 9 meses para concluir o projeto. O trabalho se estendeu por 7 anos e meio, e o livro finalmente foi publicado pela Prentice Hall em 1990. Em 1983, deixei a Merrill Lynch para constituir uma empresa de consultoria, a Trading DevO Dynamics, onde atualmente desenvolvo e conduzo seminários sobre psicologia de trading e atuo como o que é em geral chamado Trading Coach. Fiz inúmeras apresentações para trading companies, câmaras de compensação, corretoras e bancos, além de oferecer palestras sobre investimentos em todo o mundo. Trabalhei em nível pessoal e individual com praticamente todos os tipos de trader, inclusive alguns dos importantes traders de pregão, hedgers, especialistas em opções e QTAs, Commodity Trading Advisors, até com neófitos. Quando esta página foi escrita, eu já havia passado os 17 anos anteriores analisando a dinâmica psicológica que movia a atividade de trading, para que pudesse desenvolver métodos eficazes de ensinar os princípios indutores do sucesso. O que descobri é que, no nível mais fundamental, há um problema em nossa maneira de pensar. Algo inerente aos nossos processos mentais que não se encaixa muito bem nas características típicas do mercado. Os traders que têm confiança em suas operações, que creem na própria capacidade de fazer o que precisa ser feito sem hesitação, são os que vencem no mercado. Eles não mais temem o comportamento errático do mercado. Eles aprendem a focar na informação que os ajuda a identificar oportunidades e gerar lucro, em vez de se concentrar naquelas que reforçam seus receios. Embora talvez pareça complicado, tudo se resume em aprender a acreditar que 1. Você não precisa saber o que acontecerá em seguida para ganhar dinheiro. 2. Tudo pode acontecer. E 3. Cada momento é único. Ou seja, todo trunfo e desfecho é realmente uma experiência ímpar. O trader opera ou não opera. Em todo caso, você espera o próximo trunfo aparecer e percorre mais uma vez todo o processo. Com essa abordagem, você aprenderá de maneira metódica, não aleatória, o que funciona e o que não funciona. E, igualmente importante, você desenvolverá o senso de autoconfiança, para não se prejudicar em um contexto com as peculiaridades ilimitadas do mercado. A maioria dos traders não acredita que os problemas de trading são consequência da maneira como pensam sobre operações de mercado, ou, mais especificamente, do que pensam durante o processo de trading. Em meu primeiro livro, The Disciplined Trader, identifiquei os problemas que o trader enfrenta sob uma perspectiva mental e, então, construí um arcabouço filosófico para compreender a natureza desses desafios e a causa de sua existência. Eu tinha 5 principais objetivos ao escrever o Trader Vencedor. 1. Provar ao trader que mais e melhor análise de mercado não são a solução para as suas dificuldades em trading ou para a falta de resultados consistentes. 2. Convencer o trader de que sua atitude e estado mental é que determinam seus resultados. 3. Fornecer ao trader as crenças e atitudes específicas necessárias para desenvolver uma mentalidade de vencedor, o que significa aprender a pensar em probabilidades. 4. Enfrentar os muitos conflitos, contradições e paradoxos no processo mental que levam o trader típico a presumir que ele já pensa em probabilidades, quando realmente ainda não as leva em conta.
5. Conduzir o trader ao longo de um processo que integra essa estratégia de pensamento em seu sistema mental, no nível funcional. Nota: até recentemente, a maioria dos traders eram homens, mas reconheço que cada vez mais as mulheres estão entrando nas fileiras das operações de mercado. No esforço para evitar confusão e fraseado estranho, usei o pronome ele em todo este livro ao me referir a traders. Essa escolha, por certo, não reflete nenhum viés de minha parte. O trader vencedor apresenta uma abordagem psicológica séria para se tornar um vencedor consistente em suas operações de mercado. Não ofereço um sistema de trading. Estou mais interessado em lhe mostrar como pensar da maneira necessária para ser um trader lucrativo. Presumo que você já tem o seu próprio sistema, o seu próprio trunfo. Você precisa aprender a confiar no seu trunfo. Trunfo significa maior probabilidade de alcançar um desfecho do que outro. Quanto maior for a sua confiança, mais fácil será executar as suas operações de mercado. Este livro foi concebido para lhe oferecer o discernimento e a compreensão indispensáveis sobre si mesmo e sobre a natureza das operações de mercado, de modo que executá-las seja tão fácil, simples e espontâneo como quando você está apenas observando o mercado e pensando em entrar nele. A fim de avaliar até que ponto você pensa como trader, faça a seguinte pesquisa de atitude. Não há respostas certas ou erradas. Suas respostas são uma indicação de até que ponto sua atual estrutura mental é compatível com a maneira como você precisa pensar para obter o máximo em sua atividade de trading. Mark Douglas. Capítulo 1. A estrada para o sucesso. Análise fundamentalista. Técnica mental. No começo, análise fundamentalista. Quem se lembra de quando a análise fundamentalista era considerada a única maneira realista ou apropriada para decidir sobre trading? Quando comecei a operar no mercado, a análise técnica era usada somente por um punhado de traders, que eram vistos pelos demais operadores da comunidade de mercado como, no mínimo dos mínimos, loucos. Por mais difícil que seja acreditar agora, não faz muito que Wall Street e a maioria dos principais fundos de investimento e instituições financeiras achavam que a análise técnica era alguma forma de abracadabra mística. Hoje, é claro, exatamente o oposto é verdadeiro. Quase todos os traders experientes usam alguma forma de análise técnica para ajudá-los a formular suas estratégias de trading. Exceto alguns bolsões pequenos e isolados na comunidade acadêmica, o analista fundamentalista está praticamente extinto. O que provocou essa mudança drástica de perspectiva? Não tenho dúvida de que não é surpresa para ninguém que a resposta a essa pergunta é muito simples: dinheiro. O problema de tomar decisões sobre trading sob uma perspectiva estritamente fundamentalista é a dificuldade de gerar lucro consistente, usando essa abordagem. Para quem talvez não esteja familiarizado com a análise fundamentalista, vou explicá-la. A análise fundamentalista tenta levar em conta todas as variáveis que podem afetar o equilíbrio ou desequilíbrio relativo entre a oferta e a possível demanda para qualquer ação, mercadoria ou instrumento financeiro. Usando basicamente modelos matemáticos que ponderam a significância de vários fatores, taxas de juros, demonstrações financeiras, padrões meteorológicos e numerosos outros, o analista projeta qual deveria ser o preço em algum ponto do futuro. O problema com esses modelos é que eles raramente, se algum dia o fizerem, incluem os outros traders como variáveis. As pessoas, expressando suas crenças e expectativas sobre o futuro, movimentam os preços, não os modelos. O fato de um modelo fazer projeções lógicas e razoáveis com base em todas as variáveis relevantes não é muito útil se os traders, que são responsáveis por grande parte do volume de negociações, não conhecerem o modelo ou não acreditarem nele. De fato, muitos traders, sobretudo os de pregão, nas salas de negociações das bolsas de mercadorias e futuros, que têm a capacidade de movimentar os preços com muita intensidade numa ou noutra direção, geralmente não têm a menor ideia dos fatores fundamentalistas de oferta e procura que poderiam afetar os preços. Além disso, em qualquer momento, grande parte de suas atividades de trading são suscitadas por uma resposta a fatores emocionais que se situam totalmente fora dos parâmetros do modelo fundamentalista. Em outras palavras, as pessoas que operam o mercado, e, em consequência, movimentam os preços, nem sempre agem de maneira racional. Em última instância, o analista fundamentalista até pode achar que uma previsão sobre quais deveriam ser os preços em algum ponto no futuro está certa. Mas, no meio tempo, o movimento dos preços poderia ser tão volátil que seria muito difícil, se não impossível, manter-se numa operação de mercado para realizar o objetivo.
A mudança para a análise técnica. A análise técnica está por aí há tanto tempo quanto existem mercados organizados na forma de bolsas. Mas a comunidade de trading não aceitou a análise técnica como ferramenta viável para ganhar dinheiro até o final dos anos 1970 e o começo dos anos 1980. Eis o que o analista técnico sabia e que só mais tarde foi compreendido pela geração tradicional da comunidade de mercado tradicional. Um número limitado de traders participa dos mercados em qualquer dia, semana ou mês. Muitos desses traders fazem os mesmos tipos de coisas repetidamente na tentativa de ganhar dinheiro. Em outras palavras, as pessoas desenvolvem padrões de comportamento, e um grupo de indivíduos, interagindo continuamente uns com os outros, forma padrões de comportamento coletivo. Esses padrões são observáveis e quantificáveis, e se repetem com confiabilidade estatística. A análise técnica é um método que organiza esse comportamento coletivo em padrões identificáveis, que podem indicar com clareza quando é maior a probabilidade de uma coisa acontecer em comparação com outra. De certo modo, a análise técnica permite que você entre na mente do mercado para antever o que tende a acontecer em seguida, com base na espécie de padrões gerados pelo mercado em algum momento anterior. Como método de projetar movimentos de preços futuros, a análise técnica se revelou muito superior à abordagem puramente fundamentalista. Ela mantém o trader focado no que o mercado está fazendo agora, em relação ao que fez no passado, em vez de se concentrar no que o mercado deveria estar fazendo, com base apenas no que é lógico e razoável, conforme determinado por um modelo matemático. Por outro lado, a análise fundamentalista cria o que denomina brecha de realidade entre o que deve ser e o que é. A brecha de realidade torna extremamente difícil fazer qualquer coisa, a não ser previsões a muito longo prazo, que talvez sejam difíceis de explorar, mesmo se estiverem corretas. Em contraste, a análise técnica não só fecha essa brecha de realidade, mas também oferece ao trader possibilidades quase ilimitadas a serem exploradas. A abordagem técnica cria muito mais oportunidades porque mostra como os mesmos padrões de comportamento reiterados ocorrem em toda janela temporal, momento a momento, diariamente, semanalmente, anualmente e em qualquer lapso temporal intermediário. Em outras palavras, a análise técnica converte o mercado em uma sucessão infindável de chances de enriquecer. A mudança para a análise mental. Se a análise técnica funciona tão bem, por que cada vez mais participantes da comunidade de trading deslocam o foco da análise técnica do mercado para a análise mental de si próprios, no sentido de sua própria psicologia de trading individual? Para responder a essa pergunta, você provavelmente não precisa fazer nada além de se perguntar por que comprou este livro. A razão mais provável é que você esteja insatisfeito com a diferença entre a sua percepção do potencial ilimitado de ganhar dinheiro e o que você realmente ofere como resultado final. Esse é o problema da análise técnica, se você quiser chamá-lo assim. Ao aprender a identificar padrões e a ler o mercado, você descobre que há oportunidades ilimitadas de ganhar dinheiro. Porém, como de certo você já sabe, também é possível que exista um enorme abismo entre o que você compreende sobre os mercados e sua capacidade de transformar esse conhecimento em lucros consistentes ou uma curva patrimonial em alta contínua. Pense no número de vezes que você olhou para um gráfico de preços e disse a si mesmo: parece que o mercado vai subir, ou descer, como talvez seja o caso, e o que você conjecturou que aconteceria de fato aconteceu. Você, todavia, não fez nada, a não ser observar a movimentação do mercado e se angustiar com o dinheiro que poderia ter ganhado. É grande a diferença entre prever que alguma coisa acontecerá no mercado e pensar no que você poderia ter lucrado, e a realidade de efetivamente entrar e sair do mercado com operações concretas. Chamo essa diferença, nome de que outras pessoas parecem gostar, de brecha psicológica, algo que pode tornar as operações de mercado um dos mais difíceis empreendimentos a serem escolhidos e, por certo, um dos mais misteriosos a serem dominados. A grande questão é, pode a atividade de trading ser dominada? É possível vivenciar as operações de mercado com a mesma facilidade e simplicidade imanentes de quando você só está observando o mercado e pensando em sucesso, em lugar de realmente ter de montar e desmontar operações? A resposta é não só um inequívoco sim, mas também consiste exatamente no escopo deste livro, a sagacidade e a acuidade que você precisa desenvolver a respeito de si próprio e sobre a natureza da atividade de trading. Assim, o resultado é que a execução das operações de fato se torna tão fácil, simples e espontânea quanto a observação do mercado e a reflexão sobre como operar. Isso até pode parecer uma tarefa difícil,
e para alguns soar como missão impossível. Mas não é. Há quem tenha dominado a arte de trading, quem tenha fechado a brecha entre as possibilidades disponíveis e o desempenho na execução. Mas, como seria de esperar, esses vencedores são relativamente poucos em comparação com os numerosos operadores que experimentam vários graus de frustração, até a exasperação extrema, indagando por que não podem alcançar o sucesso consistente almejado com tanto desespero. De fato, as diferenças entre esses dois grupos de traders, os vencedores consistentes e todos os demais, são análogas às disparidades entre a Terra e a Lua. A Terra e a Lua são, ambas, corpos celestes existentes no Sistema Solar, de maneira que têm algo em comum. No entanto, são tão diferentes em natureza e características como a noite e o dia. Da mesma maneira, qualquer pessoa que execute uma operação de mercado pode alegar ser um trader, mas quando você compara as características de um punhado de vencedores consistentes com as características da maioria dos outros traders, você descobrirá que elas também são tão diferentes quanto a noite e o dia. Se ir à Lua representa sucesso consistente como trader, podemos dizer que chegar à Lua é possível. A jornada é extremamente difícil, e somente poucas pessoas a fizeram. De nossa perspectiva aqui na Terra, a Lua é geralmente visível todas as noites e parece tão próxima que bastaria esticar o braço para tocá-la. Operar no mercado com sucesso provoca a mesma sensação. Em qualquer dia, semana ou mês, os mercados acenam com vastas quantias para qualquer pessoa que tenha capacidade de montar uma operação de mercado. Como os mercados estão em movimentação constante, esse dinheiro também se encontra em flow contínuo, o que amplia enormemente as possibilidades de sucesso e as torna aparentemente acessíveis. Uso a palavra aparentemente para salientar uma distinção importante entre dois grupos de traders. Para quem aprendeu a ser consistente, ou rompeu o que denomino limiar da consistência, o dinheiro não só é alcançável como também está plenamente disponível. Tenho certeza de que algumas pessoas acharão essa afirmação chocante ou inverossímil, mas ela é verdadeira. Há algumas limitações, mas, para a maior parte, o dinheiro fluirá para as contas dos traders com tanta facilidade e naturalidade que chega a confundir a maioria das pessoas. No entanto, para os traders que não evoluíram para esse grupo seleto, a palavra aparentemente significa de forma exata o que sugere. Parece que a consistência ou sucesso supremo que almejam está à mão, ou é factível pouco antes de escorregar ou evaporar repetidas vezes. A única coisa sobre trading que é contínua nesse grupo é o flagelo emocional. Sim, esses indivíduos certamente têm seus momentos de euforia, mas não é exagero afirmar que, no mais das vezes, eles se encontram num estado de medo, raiva, frustração, ansiedade, decepção, desilusão e arrependimento. Assim, o que separa esses dois grupos de traders? Será a inteligência. Serão os vencedores consistentes apenas mais espertos do que os outros? Trabalharão eles com mais afinco? Acaso seriam melhores analistas ou porventura teriam acesso a melhores sistemas de trading? Possuirão eles características de personalidade inerentes que lhes facilitam lidar com a pressão intensa das operações de mercado? Todas essas possibilidades parecem muito plausíveis, exceto quando você considera que a maioria dos fracassos em trading também envolve alguns dos indivíduos mais brilhantes e mais realizados. O maior grupo de perdedores consistentes é composto basicamente de médicos, advogados, engenheiros, cientistas, CEOs, aposentados ricos e empreendedores. Ademais, a maioria dos melhores analistas de mercado são os piores traders imagináveis. Inteligência e boa análise de mercado de certo podem contribuir para o sucesso, mas não são os fatores definitivos que distinguem os vencedores consistentes de todos os demais. Bem, se não é inteligência ou capacidade de análise, então o que poderia ser? Tendo trabalhado com alguns dos melhores e alguns dos piores traders do mercado e tendo ajudado alguns dos piores a se tornarem alguns dos melhores, posso afirmar, sem dúvida, que há razões específicas para que os melhores traders superem repetidamente todos os demais. Se eu tivesse de destilar todas as razões em apenas uma, eu simplesmente diria que os melhores traders pensam diferente do resto. Sei que isso não parece muito profundo, mas também sei que, sem dúvida, esse fato tem implicações profundas, se você considerar o que significa pensar fora do quadrado. Até certo ponto, de uma maneira ou de outra, todos nós pensamos diferente de todo o resto. É possível que nem sempre estejamos conscientes disso. Parece natural supor que as outras pessoas compartilham nossas percepções e interpretações dos acontecimentos. Com efeito, esse pressuposto ainda parece válido,
Até nos vemos em desacordo radical com alguém sobre algo que ambos experimentamos. Além de nossos atributos físicos, nossas ideias é que nos tornam diferentes, provavelmente até mais que nossa compleição corporal. Voltemos aos traders. O que é diferente na maneira como pensam os melhores traders, em comparação com os que ainda estão lutando para aprimorar seu pensamento? Embora os mercados possam ser descritos como uma arena de oportunidades infindáveis, eles ao mesmo tempo afrontam os indivíduos com algumas das condições psicológicas adversas mais duradouras a que é possível se expor. Em algum ponto, todos que operam no mercado aprendem alguma coisa sobre ele que indica quando surgem oportunidades. Aprender a identificar oportunidades para comprar ou vender não significa aprender a pensar como um trader. A característica definidora que separa os vencedores consistentes de todos os demais é esta: os vencedores desenvolveram uma mentalidade, um conjunto de atitudes sem igual, que lhes permite manter a disciplina, o foco, acima de tudo, a confiança, apesar das condições adversas. Em consequência, eles deixam de ser suscetíveis aos temores e equívocos de trading que atormentam todos os outros. Todos que operam no mercado acabam aprendendo alguma coisa sobre ele. Muito poucas pessoas que operam no mercado algum dia aprendem as atitudes que são absolutamente essenciais para tornar-se um vencedor consistente. Da mesma maneira como as pessoas podem aprender a técnica própria do swing no taco de golfe ou na raquete de tênis, sua consistência ou inconsistência no mercado sem dúvida decorre de sua atitude. Os traders, que operam além do limiar da consistência, geralmente experimentam muita dor, emocional e financeira, antes de desenvolverem um tipo de atitude que lhes permite atuar com eficácia no ambiente de mercado. As raras exceções são geralmente os que nasceram em famílias de traders vitoriosos ou que iniciaram a carreira de trader sob a orientação de alguém que compreendia a verdadeira natureza das operações de mercado. Igualmente importante, sabiam ensiná-la. Por que seriam a dor emocional e o desastre financeiro tão comuns entre os traders? A resposta simples é que a maioria de nós não teve a sorte de começar a carreira de operador de mercado com a orientação adequada. As verdadeiras razões, porém, são muito mais profundas. Passei os últimos 17 anos dissecando a dinâmica psicológica imanente às operações de mercado, de modo que pude desenvolver métodos eficazes para lecionar os princípios do sucesso. O que descobri é que a atividade de trading está apinhada de paradoxos e contradições de raciocínio, que dificultam extremamente o aprendizado de como ser um trader bem-sucedido. De fato, se eu tivesse de escolher uma palavra que sintetiza a natureza das operações de mercado, ela seria paradoxo. De acordo com os dicionários, paradoxo é algo que parece ter qualidades contraditórias, que vão de encontro às crenças comuns ou que geralmente não fazem sentido para as pessoas. Desastres financeiros e emocionais são comuns entre os traders, porque muitas das perspectivas, atitudes e princípios que, de outra maneira, fariam todo sentido e funcionariam muito bem na vida cotidiana têm um efeito oposto no contexto de trading. Simplesmente não funcionam. Não sabendo disso, a maioria dos traders começa a carreira sem a compreensão básica do que significa ser um trader, e carecendo das habilidades necessárias e da profundidade com que essas competências devem ser desenvolvidas. Eis um excelente exemplo do que estou falando. Trading é arriscado pela própria natureza. Tanto quanto sei, nenhuma operação de mercado tem resultado garantido, portanto, a possibilidade de estar errado e de perder dinheiro é inevitável. Assim, ao entrar numa operação, poderia você considerar-se um tomador de risco? Embora a pergunta talvez pareça traiçoeira, ela não é. A resposta lógica a essa indagação é inequivocamente sim. Se eu me envolvo numa atividade arriscada, então eu devo ser um tomador de risco. Esse é um pressuposto perfeitamente razoável a ser admitido por qualquer trader. Com efeito, na prática, não só todos os traders fazem essa suposição, na verdade, quase todos os traders se orgulham de serem tomadores de risco. O problema é que esse pressuposto não poderia estar mais longe da verdade. Sem dúvida, qualquer trader assume riscos quando entra numa operação de mercado, mas isso não significa que está aceitando esses riscos. Em outras palavras, todas as operações de mercado são arriscadas porque os desfechos são prováveis, não garantidos. Será, porém, que a maioria dos traders realmente acredita que está correndo riscos quando entra numa operação de mercado? Teriam eles de fato aceitado que o desfecho da operação é provável, não garantido? Além disso, será que aceitaram plenamente as consequências possíveis? A resposta é inequivocamente não. Os traders, na maioria, não têm a menor ideia do que significa ser tomador de risco,
da maneira como um trader vitorioso considera o risco. Os melhores traders não só assumem o risco, eles também aprenderam a aceitar e abraçar o risco. É enorme a brecha psicológica entre assumir que é tomador de risco, só porque entra em operações de mercado, e efetivamente aceitar o risco inerente a todas as operações de mercado. A plena aceitação do risco terá profundas implicações sobre o desempenho final. Os melhores traders podem executar uma operação de mercado sem o menor resquício de hesitação ou conflito, e com a mesma espontaneidade, sem nenhum vacilo ou confronto, admitir que ela não deu certo. Podem sair da operação, mesmo com perda, sem que daí resulte o mais tênue resíduo de desconforto emocional. Em outras palavras, o risco inerente à atividade de trading não leva os melhores traders a perder a disciplina, o foco ou o senso de confiança. Se você não conseguir operar no mercado sem nenhum vestígio de desconforto emocional, especialmente medo, então você não aprendeu a aceitar o risco inerente às operações de mercado. Esse é um grande problema, porque, qualquer que seja o grau com que você não aceita o risco, ele também é o grau com que você evitará o risco. Tentar evitar o inevitável terá consequências desastrosas sobre a sua capacidade de ser bem-sucedido nas operações de mercado. Aprender efetivamente a aceitar o risco em qualquer empreendimento pode ser difícil, mas é ainda mais árduo para os traders, sobretudo considerando o que está em jogo. O que geralmente mais receamos, além de morrer e de falar em público? Certamente, perder dinheiro e estar errado se situam perto do topo da lista. Admitir o erro, ainda por cima, perder dinheiro pode ser extremamente doloroso, e por certo algo a ser evitado. No entanto, como traders, sempre nos defrontamos com essas duas possibilidades, praticamente durante todo o tempo em que estamos operando. Agora, talvez você esteja dizendo a si próprio, além de doer tanto, é natural não querer estar errado e perder alguma coisa, portanto, é razoável para mim que eu faça o possível para evitar essas situações. No entanto, essa tendência natural também torna a atividade de trading, que à primeira vista parece fácil, extremamente difícil. Trading nos impõe um paradoxo fundamental: como se manter disciplinado, focado e confiante em face da incerteza constante. Quando você aprende a pensar como trader, isso é exatamente o que você será capaz de fazer. Aprender a redefinir suas atividades de trading, de maneira a aceitar completamente o risco, é a chave para pensar como um trader vitorioso. Aprender a aceitar o risco é uma habilidade de trading, a mais importante competência a ser desenvolvida. Todavia, raramente os traders em formação concentram qualquer atenção ou despendem algum esforço em aprender essa habilidade. Quando você aprende a habilidade de trading de aceitação do risco, o mercado não será capaz de gerar informações que você defina ou interprete como dolorosas. Se as informações geradas pelo mercado não tiverem o potencial de provocar dor emocional, não há nada a evitar. Oi, aí. É apenas Ficou animadinho com a agenda de Natal, de Ano Novo e de Janeiro que não acaba. Esse processo Olha! Menino que já... pelo que você receia que venha ou não acontecer. Tenho certeza de que não há nenhum trader lendo este livro que não tenha entrado em operações cedo demais, antes de o mercado efetivamente ter emitido um sinal, ou tarde demais, muito depois de o mercado ter emitido algum sinal. Que trader não se convenceu de não sofrer perdas e, como resultado, converteu o prejuízo temido em perda ainda maior, ou saiu de operação vencedora cedo demais, ou entrou em operação vencedora, mas dela não extraiu nenhum lucro, e então deixou que a operação se convertesse em perdedora, ou colocou uma ordem stop-loss perto demais do ponto de entrada, apenas para ser ejetado antes da hora e deparar com o mercado avançando em sua direção. Esses são apenas poucos dos muitos erros que os traders cometem contra si mesmos repetidas vezes. Esses não são erros gerados pelo mercado. Ou seja, não são oriundos do mercado. O mercado é neutro, no sentido de que se movimenta e gera informação sobre si próprio. Movimento e informação fornecem a cada um de nós a oportunidade de fazer alguma coisa, mas isso é tudo. O mercado não tem nenhum poder sobre a maneira singular como cada trader percebe e interpreta essa informação, nem controla nossas decisões e iniciativas daí resultantes. Os erros que já mencionei e muitos outros resultam estritamente do que denomino atitudes e perspectivas equivocadas em trading. Atitudes equivocadas que fomentam medo em vez de verdade e confiança. Acho que não poderia descrever a diferença entre vencedores consistentes e todos os demais em termos mais simples. Os melhores traders não têm medo. E não se atemorizam porque desenvolveram atitudes que lhes dão mais alto grau de flexibilidade mental para fluir e fluir nas operações de mercado,
com base no que o mercado lhes indica sobre as possibilidades, na perspectiva deles. Ao mesmo tempo, os melhores traders desenvolvem atitudes que os impedem de tornar-se imprudentes. Todos os demais têm medo, até certo ponto. Quando não receiam, tendem a se tornar displicentes e a criar o tipo de experiência para si próprios que os induzirá a ficar temerosos a partir desse ponto.